Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de carreira, empreendedorismo e liderança. O podcast você acompanha, claro, no Spotify e no YouTube, e cortes espetaculares, eu sei que são ótimos, a edição é fantástica, no Instagram, na página Pod Café com Sal. Lá você vê todos os participantes do nosso pod com inúmeros temas interessantes, backgrounds diferentes, enfim, tem lá todo um cardápio de gente super bacana para vocês. Mas, como não podia ser diferente, hoje eu recebo um convidado especialíssimo, que é o Danilo Castro. Ele é formado no esporte, uma figura muito conhecida no esporte, é ex-atleta profissional de basquete, eu não sou bobo, vocês sabem que eu sou um apaixonado pelo tema, e é fundador e implementador da metodologia da D14 Basketball Academy, que ele fundou e criou. Além disso, ele é comentarista de basquete no Grupo Bandeirantes, tanto na Band quanto na Band Esportes. Para quem acompanhou aí as últimas finais da NBA, Danilo estava ali quase todo dia, abrilhantando na televisão. Como eu disse, ele é ex-atleta profissional, passou por Monte Líbano, Sírio, Pirelli, Mogi e Ubra, e é alguém de um impacto social fantástico, porque é um educador de jovens na metodologia do basquete, mais precisamente no basquete juvenil, vamos dizer assim, nessa idade. Danilo, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença, é uma honra ter você aqui. Eu já sou fã teu de carteirinha de televisão, mas principalmente do trabalho que você faz com esses jovens. Falando em jovem, e obrigado de novo pela tua presença, como o esporte surgiu na tua vida? Já é algo de família? De onde veio essa paixão? E depois, mais especificamente, por que o basquete, que nós sabemos estamos ainda no país do futebol? Fábio, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Poxa, fico extremamente feliz. Fiquei sabendo que temos o esporte em comum nas nossas vidas, né? E, bom, o meu início foi um garoto de periferia com uma educação extremamente rígida. Então, minha mãe não deixava sair de casa. Mas um garoto de 7 anos precisa correr, pular, saltar, mas dentro do quintal de casa não dá. E eu sempre fui um apaixonado por futebol. Sou um jogador de futebol frustrado. Por quê? Minha mãe me levou no Esporte Clube São Bernardo, em 1977, e o desenho era um cara chutando uma bola, Fábio. Ela me levou, entrei, era a Thelma Tavernari, que é hoje técnica do Pinheiros, dando treino, e o treino era sem bola, era um treino de defesa. Sempre fui um bom defensor, acho que por causa disso. E fiz o primeiro treino sem saber qual esporte estava jogando. Gostei, voltei, fiz o segundo, fiz o terceiro, e de repente estava quicando uma bola de basquete, e até hoje isso está na minha vida. Quer dizer, do nada isso aconteceu na tua vida. Ao invés de chutar, você foi quicar. Fui quicar a bola, não tinha nem força para jogar ela para cima, e acabei ficando, gostando. Você já tinha ideia naquela época, Danilo, da história do Brasil nesse esporte? Porque muita gente não tem, né? O Brasil tem uma tradição muito forte no basquete. Hoje também todo mundo sabe, no vôlei e outros esportes, judô. A gente tem, por exemplo, o Isaquias, né? No remo, na canoagem, enfim. Mas do basquete, fundamentalmente, tem uma história muito rica. Você já era conhecedor dessa história ou você foi descobrir isso ao longo do tempo? Não, fui descobrindo ao longo do tempo, né? Porque era muito lúdico, muita brincadeira, né, Fábio? Então, até meus 16 anos, que foi quando eu estreiei numa equipe profissional lá em São Bernardo ainda, pra mim eu tava brincando, eu tava jogando bola, né? Então não era algo profissional. Achava que podia jogar para sobreviver, mas não tinha nem noção de valores, do que fazer para conseguir isso. Mas a partir do momento que o Mical me deu uma chance aos 16 anos, né, aí sim comecei a conviver com atletas profissionais que iam falando a história do basquete. Perfeito. Conta um pouco dos bastidores de quem começa, principalmente no basquete e no esporte amador, nessa idade. As pessoas fantasiam muito, né? A respeito disso. A gente vive a era das redes sociais, tudo parece muito luxuoso, né, muito bonito, principalmente para quem consome os esportes ali americanos, europeus, mas o basquete raiz brasileiro, como é o dia a dia de um atleta brasileiro, do ponto de vista da alimentação, do transporte, até chegar a tal quadra para jogar? É moleza esse negócio? Não, Fábio, e nós somos bem carentes nisso, tá? Principalmente na base, onde o seu corpo está em construção. Poucas equipes possuem, talvez o Pinheiros, talvez Minas Tênis, né, que tem uma estrutura fantástica. Não conheço o trabalho do Flamengo, mas acredito que tenha também. Mas aí cada um tem que se cuidar. E aqui no Brasil, eu costumo dizer que nós seríamos uma potência se a gente conseguisse cuidar melhor
dessas outras partes. Ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com os garotos desde a base. É meio cada um por si. É meio cada um por si. É maravilhoso. Eu faria tudo de novo. Mas eu sou hoje um homem feito com problemas de data. Aniversário, porque com 16 anos eu era profissional. Então não tinha carnaval, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Aniversário dos meus pais, poucos passei com eles. Das minhas irmãs, pouco passei com elas. Meus aniversários, poucas festas tinham. Baile, discoteca, que era na época, como se chamava, não Nada. sei, nada. E um atleta profissional não pode andar de moto, não pode jogar futebol. Então eu tive uma vida Não pode bem... beber cigarro, Sim. imagina hoje o tal do vaping que também... Não enfim. pode nada. E hoje com doping, né? Hoje é pior ainda. Então é uma vida bem restrita. Agora, eu aconselho a quem gosta, quem ama, pode se dedicar. Não é tão difícil não e eu faria tudo de novo. O que você olha naquele jovem Danilo, do ponto de vista de qualidades, que você entende fizeram você chegar lá, a ser um atleta profissional? Que eu imagino que é o que você também olha nos jovens com os quais você trabalha, a gente já fala sobre esse teu trabalho, mas o que você identificou nas tuas características que fizeram você chegar lá como atleta primeiro? Determinação em primeiro lugar, Fábio. Uma determinação, assim, acima do normal. Então, se o treino é 2 horas, 1h30 eu estava lá. Se acabava às 6 horas e tivesse um jogo dos atletas mais velhos, eu ficava olhando e nunca tive vergonha de perguntar para aqueles atletas que eu admirava como e por que eles faziam certas coisas que eu achava maravilhosas. Eu não tinha acesso à TV a cabo, que não tinha, era parabólica na época. Ver jogo da NBA eu via na Band, mas aquele jogo já tinha passado semana passada. Eu me lembro, a gente via as finais da NBA, você tinha que esperar o jornal às vezes 2 dias para saber o resultado do jogo, lembra? Exatamente. E eu era muito fã do Isaiah Thomas, então eu esperava alguém voltar dos Estados Unidos com aquela fita VHS para jogar no meu videocassete, para assistir, para ver Sem legenda. Sem legenda, né? Para ver o Isaiah Thomas jogando e tentar imitá-lo na quadra. Eu vejo as características, né? E também a necessidade, né? Eu vim de uma periferia, como eu me liguei aos 16 anos do profissional, eu vi que, opa, isso aqui me dá uma vida... É uma profissão viável. Diferente, bacana. Tanto é que mais pra frente a gente vai ver que de São Bernardo eu caí no Monte Líbano, quer dizer, eu saí da periferia de São Bernardo, fui morar do lado do Shopping Ibirapuera. A vida, ela muda 360. Então, também, essa necessidade me fez ter um foco bem maior. Sem dúvida. Me conta essa história do Monte Líbano, quer dizer, você de certa forma olhou para o esporte e falou, isso aqui vai ser a minha porta para eu conhecer um universo que hoje não está disponível para mim nem para minha família. O esporte vai me proporcionar isso. E eu sei que você fez educação física. Isso surgiu depois na tua vida? Ou você fez em paralelo? Como é que foi isso? Eu tive alguns anjos na minha vida, né? Eu falei da Thelma, o segundo anjo, o Edivar Simões. Porque como eu tive uma ascensão muito rápida, eu falei, eu vou jogar basquete. Então, em 87, tá falando de história, o Brasil foi campeão pan-americano, que é um título que a gente tem na memória até hoje. Sim. Eu tinha 17 anos. Com 18 anos eu estava no vestiário com Marcel, Pipoca, Rolando, Cadum, Mauri, Paulinho Vilas Boas. Então você imagina isso na cabeça de um garoto, morando em Moema. Guerrinha. Já com dinheirinho para comprar meu carro. E o Edivar me dando essa chance, que foi o grande anjo da minha vida. E ele falou, você vai estudar. Eu tinha terminado o colegial, eu não queria estudar. Para que eu fazer faculdade? Vou ganhar dinheiro com isso aqui. Já tô no caminho, já tô com os caras. E ele me tirou, inclusive, desse grupo, mesmo jogando muito bem, porque eu não fiz o vestibular para a faculdade. Quando eu fiz o vestibular e voltei a estudar, ele me voltou para o grupo. Então, a importância de ter muita sorte, também de ter pessoas que vão te levar para cima. Ter o Marcel e o Pipoca na minha construção como homem, pessoa, jogador, e o Edivar acreditando em mim, foi o que me deu esse empurrão para estar num alto nível de basquete. Porque você tem aquele meio, né, que você nem vai para cima, nem vai para baixo, fica ali e vai construir sua vida. Consegue subsistir. Então. Exatamente. Agora, eu caí num lugar onde era o time tetracampeão brasileiro e os caras me adotaram, gostaram de mim. Além de, lógico, eu treinar bastante, né, Fábio? Você é super dedicado. Chegando na faculdade de Educação Física, o que você encontrou ali na faculdade de Educação Física? Porque assim, muita gente só imagina, né? Como essa é E outra coisa, a gente olha muito para a faculdade de Educação Física hoje porque o cara tem uma saída para ser, por exemplo, um personal trainer.
né? Você tem hoje essa atividade, etc. e tal. Quando você chega na faculdade de Educação Física, o que mais você aprendeu ali dentro? Acho que tem uma questão de disciplina, de entender todas as atividades, conhecer muito o corpo, mas do ponto de vista de carreira, que possibilidades isso nos leva, essa faculdade nos leva? Olha, Fábio, quando eu falo da sorte, né? Eu fui fazer FEFISA, professores fantásticos. Maria Rodrigues, eu vou esquecer alguns, Albertina, Vlamir Marques, entre outros. Eram homens e mulheres juntos, era uma sala de 110 alunos. E nós temos o grupo, né, dos velhos, que a gente fala, os cinquentões hoje, todo mundo bem. Infelizmente, a FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, ela não existe mais. Era uma faculdade só de Educação Física e a ginástica aeróbica estava explodindo. Então não era muito a minha vibe aquilo. Mas a aula que eu me dedicava muito era psicologia do esporte. Eu acho que o grande sucesso da AD14 é eu aplicar bastante essa psicologia no esporte, porque cada indivíduo é único. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um sentimento. Tem gente que funciona com grito, tem gente que não. Tem gente que você precisa de um afago, tem gente que você precisa mostrar. Chamar de canto e conversar. Exatamente. Tem gente que é no visual, tem gente que você joga na prancheta e ele já entende aquilo que você está falando. Então a psicologia do esporte foi uma aula muito importante na minha formação. Você falou ali no começo da tua carreira, né, daquele sistema de suporte ao redor do jovem. Você acha que a psicologia é algo que de fato falta? É um dos fatores mais importantes para estruturar esse jovem para chegar a alta performance ali na frente? Porque eu vi outro dia, por exemplo, quando a gente pega do esporte, eu vi uma entrevista, se não me engano, do Ronaldo Fenômeno, né? E falava, olha, o pessoal hoje tem psicólogo, etc e tal. A gente não tinha nada disso. Eu era um cara com 16 anos, 17, sei lá, fui para a seleção, ali direto do Cruzeiro, e me deram a bola e fala, se vira aí. E as pessoas não têm noção do impacto psicológico que é você trabalhar ou performar em altíssima performance com a expectativa do mundo inteiro e de marcas que muitas vezes estão te bancando e que exigem de você nada menos do que o melhor, né? A gente teve um episódio com ele que até hoje a gente não sabe exatamente o que é, mas provavelmente foi decorrente de estresse na Copa de 98, ali onde ele teve, enfim, passou mal e quase não jogou ali a final, e obviamente um dos motivos pelos quais o grupo também ficou 100% afetado por causa disso. Como é que você vê essa questão da psicologia do esporte já desde cedo? Isso hoje é implementado já em nível profissional, ou pelo menos amador brasileiro? Você tem mais um pouco dessa estrutura ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que até os grandes clubes, como eu falei, Pinheiros, Minas, talvez o Corinthians, Palmeiras, na base, eles têm. Mas a gente estava conversando em off aqui, o que é pressão para você? Hoje, né, a gente vê os jovens, eu tenho um filho de 19 anos, tudo afeta esses jovens. Na nossa época já não. Né? Na nossa época era grito, era puxão de camisa. E hoje a psicologia do esporte ela é importantíssima. Se você não tiver isso, você acaba perdendo muitos talentos pelo caminho por conta dessa pressão que eles acabam enfrentando e até aquela autopressão. Né? São coisas que não existem e que eles acabam colocando na vida deles. Então tem que ter esse profissional. Eu acredito muito numa equipe multidisciplinar. Tanto é que na minha academia eu faço questão de ter. Me fala um pouco da D14, Basketball Academy, principalmente no sentido de... para que o público entenda como é lidar com essa geração de atletas, né? Que paralelo você faz em relação à tua geração e essa, em relação a, por exemplo, você falou do puxão de orelha. Eu era exposto 100% pelos meus técnicos, na frente dos meus companheiros e na hora. E você tinha que desenvolver uma capacidade de resolver os problemas ali em grupo, se comunicar. Porque muitas vezes o teu técnico não tem o tempo para pedir. Perfeito. Né? Então o grupo precisa estar entrosado a ponto de vocês juntos decidirem o que fazer. Quando você recebia esse puxão de orelha, esse negócio, eu imagino que você ter criado essa casca grossa, ia lá, performava, dava um jeito, engolia seco e ia. Com essa geração hoje não dá para fazer dessa forma, né? Como é que você afeta esses profissionais lá na D14 para que eles tenham uma ótima performance, vamos dizer assim, ou consigam performar no máximo das suas capacidades? Primeiro pegando tudo aquilo que eu vivi e o que eu gostava e o que eu não gostava. Ela nasceu, essa academia, justamente porque eu vi uma falha no sistema. Eu detectei uma falha no sistema, eu falei, eu quero fazer do meu jeito. Falo exatamente o que eu tenho que falar para cada um, porque às vezes o que você tem que escutar não é o outro. E se eu falar no genérico, isso me incomodava muito em grupo. Tem gente que não está marcando.
quem não está marcando. Assim você não vai resolver esse problema, certo, Fábio? Perfeito. Então eu falo exatamente tudo que o jogador, o atleta, o jovem tem que escutar. Agora, de uma forma diferente. Porque eu sei que tem menino que eu preciso chegar mais duro. Agora, tem menino que não. Tem menino que eu tenho que dar bronca e dar uma risada para ele ver. Não, realmente ele não está bravo. Ele está me orientando. Mas a orientação, ela tem que partir. Nada que eu veja, lógico, vai passar impune ali na minha academia. Perfeito. Isso tem a ver também com a participação de pais nisso? Porque assim, como a gente percebe uma sensibilidade maior desse público em receber feedback, muitas vezes isso é levado para casa. E aí isso afeta também os pais. Veja o que vocês estão fazendo com o meu filho, como é que vocês estão tratando, etc. Isso jamais aconteceria há muito tempo atrás. Você lida muito com pais também hoje, e como educador, você também tem que, de certa forma, impactar esses pais na criação desses jovens. Vamos pelo final, tem que impactar o pai. Tem mesmo. Só que a D14, tanto é que a gente não tem nem propaganda, ela virou uma coisa por indicação, né? Um pai acaba levando o outro, um garoto acaba levando o outro, eles chegam lá já sabendo o que é. Os pais, eles pedem realmente para eu ser mais duro, você vê que é engraçado, mas eu tenho em casa. Então, às vezes, o que eu falo pro meu filho não penetra da forma que talvez você fale para ele. E na D14, a gente teve um lance, até foi sábado passado. Eu tenho gente de 9, atletas de 9, eu tenho atletas de 21. Eles não estão treinando juntos. Mas eu fiz uma competição onde uma garota foi lá e errou uma bola que seria da vitória. E eu deixo continuar o exercício. Então a equipe dela já perdeu, ela sentou, ela ficou frustrada, chateada. Um outro atleta meu foi e fez uma bandeja, para quem não sabe, aquele arremesso mais próximo à cesta, de qualquer jeito. Mas na hora eu parei. E é castigo, é uma metodologia americana, né? Pagar correndo, né? Eu ia falar a palavra suicídio, mas hoje não se usa não essa se usa palavra mais. Suicides, exatamente. E começa a pagar correndo. E depois que eles pagaram, eu falei, sabe por quê? Isso aqui é um trabalho em equipe. A sua companheira está ali sentada, frustrada, porque a equipe perdeu, você vai e joga essa bola de qualquer maneira para cima. Qual o seu comprometimento com o seu time? Você tem que fazer a cesta mais rápido, ir lá e confortar a sua companheira. Então os pais gostam desse tipo de orientação, Fábio. Quando você sentiu esse gap no sistema, o que te deu o estalo de empreender e falar assim, eu vou criar uma academia minha, com a minha metodologia, com o meu jeito de ser, e que público vai ser esse? Quando foi esse estalo? Na verdade, eu tinha mais alunos do que eu poderia comportar. Então, eu tava As pessoas já te procuravam? Já me procuravam. Informalmente, assim, poxa, me ajuda aqui. Exatamente. Eu estava com mais aluno. E eu tenho, na Academia Competition, que eu sou um contratado, instrutor de basquete lá, eu tenho um grupo de alunos, mas já todos da minha idade, que são empresários muito bem-sucedidos. E viraram meus amigos, né? E eu conversando com eles, eles são meus mentores, na verdade. Eles falaram assim, olha, então você abra uma academia. E eu fui lá e abri. Porque eu tinha mais cliente do que eu estava dando conta de atender. Eu não estava conseguindo mais atender depois um. Falou, não, cria um grupo e usa a mesma metodologia em grupo. E acabou que deu muito certo, né? Então, quando eu falo da sorte, né? Eu dei sorte cair no Monte Líbano, dei muita sorte estar na competition com pessoas muito bem-sucedidas, que têm uma vivência nessa área de empreendedorismo. Eu sou um ex-atleta, parei de jogar com 39, e eu sou um recém-nascido empreendendo. Perfeito. Ter uma nova etapa da tua vida. Exatamente, né? Não adianta eu querer sair competindo com quem já tem 30 anos de mercado. Mas eu tenho pessoas muito boas que acabam guiando meus caminhos. Não faço absolutamente nada, Fábio, sem antes conversar com algumas pessoas que são importantíssimas para mim. Ou seja, não é só basquete, né? Longe disso. Você está num ecossistema onde você se alimenta desses mentores e, obviamente, não só isso impacta teu business, teu negócio, mas a maneira como você impacta esses jovens também. Luquinhas, a gente pode colocar aqui na tela a turma lá batendo bola na D14, só para o pessoal visualizar. Essa é a página do Danilo, danilo.castro-oficial. Vocês podem ver aqui embaixo, se a gente der uma rolada aqui para baixo, olha só. Olha a turma jogando. Vamos colocar em cima do vídeo só para você ver como funciona a coisa. Isso é um exemplo de um treinamento específico, é isso? Exatamente. Esse é um camp que eu dei em Jacareí, né? Treinamento específico, uma intensidade sempre muito alta, assim como o jogo pede.
Isso aí é o que eu falo do castigo, né? Quando acontece alguma coisa errada, paga com o abdominal. Mas você vê que a quadra, ou as quadras que eu estou, estão sempre cheias, todos se movimentando. Por que a quadra cheia, Fábio? Porque o basquete você joga de cabeça erguida. Se você começar a driblar com a cabeça baixa, vai trombar um no outro. E vai perder a bola. Vai perder a bola e pode causar um acidente, uma contusão. Então você pode ver que são muitos moleques se movimentando. Essa é uma das minhas metodologias. Que maravilha, que bacana ver tanto jovem jogando basquete. Esse movimento tem a ver com a ascensão da NBA na América Latina, você acha que é isso? E também, obviamente, de jogadores brasileiros de sucesso terem ido para os Estados Unidos e Europa também. Como é que você vê esse movimento? Que realmente, assim, hoje você anda na rua, você vê, eu tô vendo até o próprio Lucas aqui, o Lucas está usando ali um Air Jordan, por exemplo, né? Guarda bem, viu? Isso vale dinheiro. Na rua você vê gente com marcas da NBA o tempo todo. Não era assim antes, era um ou outro, quem tinha a possibilidade de viajar, ou tinha um amigo que trazia alguma camisa do exterior. Hoje você vê em tudo quanto é lugar. Você acha que a NBA tem esse impacto gigantesco no crescimento do basquete aqui no Brasil? Gigantesco e fundamental, né? A NBA tem algumas plataformas, eu até de vez em quando faço alguns trabalhos com eles. Então tem a Junior NBA, tem a NBA Basketball School, que vai fomentando o basquete. Então você vai no Parque do Ibirapuera, no Vila Lobos, as quadras estão sempre lotadas. Você vai na minha academia, a quadra está sempre lotada. Então quando alguém chega para mim e fala, o basquete não tem público, eu falo, alguma coisa você está fazendo de errado. Eu não consigo atender todo mundo, eu quero que mais pessoas façam o que eu faço, né? Mas público tem, Fábio. E tem muita gente. Aí você tem os nichos. Tem o nicho do parque, tem o nicho social, tem o nicho D14, tem o nicho NBA Basketball School. E por trabalhar na televisão, eu sei que tem audiência esse esporte, né? Como é que surgiu a TV na tua vida? Isso é uma curiosidade minha, porque você faz brilhantemente bem. Eu acompanho sempre. Como é que isso aconteceu? Muito legal, mas um lance de sorte, né? Eu não reclamo de nada na minha vida. Tinha parado de jogar basquete, não sabia para onde correr, tentei fazer negócio, tomei um balão, perdi dinheiro. E um dia eu estava em casa, o José Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina, falou, Danilinho, ele chama, Danilinho, não vou poder comentar um jogo no Band Esporte, você poderia ir? Eu, vou, deixa eu lá ver o que é. Aí comecei a dividir com ele, quando ele não podia ir, eu ia, ele era técnico do Palmeiras, se eu não me engano, e ele resolveu, ou recebeu um contrato para ser técnico de Joinville. E ele mandou um e-mail lá para Band, pro Band Esportes, me copiando, falou, a partir de agora vocês estão em boas mãos, estou indo para Joinville, muito obrigado por tudo, vocês estão com o Danilo. E ficou. E Fábio, tô lá há 13 anos, cara. Há 13 anos. Há 13 Mas como é anos. que é chegar no estúdio? Como é que é a rotina desse negócio para quem não conhece? Então, por exemplo, você não era um cara de televisão. Não. Né? Então, assim, você lidar com câmera, você lidar com o timing das coisas. Você, às vezes, tem muito pouco tempo para dar uma opinião, porque você precisa também compartilhar da opinião dos colegas da mesa. Como é que funciona isso? Quer dizer, quando você chegou, você já era versado nisso? Te deram coaching nisso? Ou, com o tempo, você foi entendendo? Como é que é a rotina de alguém que está ali nas câmeras o tempo todo, comentando um evento que está rolando ao vivo? Cara, eu dei muita sorte de pegar uma equipe fantástica, né? Que era o Kleber Bahia, Marcela Gomes, produtores, né? Ivan Zimmerman narrando, aquele, quem não conhece esse cara, né? Que trabalhou na ESPN americana. Figuraça, né? Me dando assim, fala aí, que você entende de basquete. E tá bom, e eu fui pegando assim, entra no time, na respiração do narrador. Eu fui pegando isso. Como eles foram gostando de mim, foram me chamando a participar de programas. Então tive Sérgio Patrick, que é um jornalista excepcional, Elia Júnior no primeiro tempo que ele apresenta, e fui indo com eles. Com certeza errei muito, e ainda erro, mas eles foram me dando toques e nunca ninguém reclamou de nada. Surgiu o NBB na Band primeiro, aí a Band aberta. Aí um canhão, né? Muda a audiência, é televisão aberta, grande minutagem. Aí vem os produtores na sua orelha. Aí sim eu tive uma... Me falaram, olha, raciocínio curto, rápido. Direto. Por quê? Porque precisa ser... Tem comercial para entrar, televisão aberta, não dá para atrasar comercial. Então foi muito bacana isso e, cara, só gente boa. Eu comento hoje com o Álvaro José e com o Eduardo Barão. São dois jornalistas
do mais alto gabarito naquilo que eles fazem. O Álvaro José é uma enciclopédia do esporte brasileiro. Humildade. Ele tira coisas da cartola, a memória dele eu acho um negócio invejável. Google para ele é segundo plano, né? Enquanto eu estou batendo o Google lá, em momentos históricos do esporte. E ele viveu tudo isso, né? Viveu e que marcaram, é impressionante. Você vai falar assim de salto com vara, ele vai saber. Vai saber, vai falar do Sergei Bubka, vai falar do Ben Johnson, vai falar disso, tudo. É impressionante as referências que ele tem. Então, o narrador é o Ivan Bruno, que é um jovem que está voando, está crescendo demais. E o outro comentarista é o Eduardo Barão, que é um ícone da Band News, né? Cara, quem escuta a rádio e ouve o Barão, ama ele. Quem é Danilo Castro nesse ecossistema, né? Então eu cheguei lá me colocando no meu lugar. E qual não foi minha surpresa quando eles falaram? Nós contamos história, você fala de basquete, porque aqui quem entende de basquete é você. Quem entende de basquete é você. Então, você vê que quanto maior a pessoa, mais humilde ela é, né? Então, eu cheguei lá quieto, Barão de um lado, Álvaro do outro. O que eu vou falar? Os caras, não. Você vai falar de basquete. Aqui a gente vai... Porque quem viveu a quadra foi você. Exatamente. E nada substitui isso. E eu peguei, e são 13 anos de Grupo Bandeirantes, eu não tive um cara que sentou comigo naquela mesa de transmissão com vaidade. Todos passam a bola. Passa a bola redonda, recebe redonda. Todos passam redondo, recebe redondo. É um prazer enorme trabalhar nesse grupo. Você comenta muito NBA, né? E os Estados Unidos é muito referência para tudo quanto é tipo de esporte. Décadas atrás aqui no Brasil, talvez eu use um termo um pouco até pesado, mas assim, esporte era coisa de vagabundo que não queria trabalhar, não era encarado como uma atividade, como uma profissão, pelo contrário, você ficava até à margem. Eu estou falando isso lá atrás, tá? Década de 40, 50, 60, até 70 mesmo, né? Eu sempre troquei muita ideia com a questão do meu pai no esporte com o Carioquinha, na época com o seu Milton, pai dele, a gente falava muito disso, convivia na academia dele, etc. e tal. Então os Estados Unidos ele tem orgulho do esporte, inclusive ele tem um conceito de vida e até empresarial de que assim, os melhores jogam. Sim. Por isso eles são titulares. Os que não estão indo tão bem ficam no banco e veem ali o que tem que fazer, e é bom que se esforcem para serem titulares. Isso funciona também no ambiente acadêmico. É muito duro. E no ambiente corporativo também. Quem é bom performa, ganha bônus, é promovido. Não é por uma questão de antiguidade, não. É por uma questão de performance. No Brasil, eu percebo que a gente vem dando um salto qualitativo em relação a isso, né? Hoje o atleta, o esportista, não é visto mais da maneira como era visto anteriormente. Isso é uma profissão interessante, viável, que te faz muitas vezes ganhar o mundo e interagir com outras culturas, também com pessoas interessantíssimas e que, de certa forma, te prepara muito bem também para o ambiente de negócios, principalmente pelas experiências que você vive, ou individualmente, ou em grupo, etc. e tal. Como você vê essa evolução no Brasil frente a décadas atrás? Te dou um exemplo porque meu pai foi um jogador, René, pai, te amo, René Salomão, foi jogador da seleção brasileira, do Corinthians, etc. e tal. Ele jogava na seleção e trabalhava. Sim. Ao mesmo tempo. Tinha que treinar à noite. Ele era executivo, ia crescendo dentro de uma empresa e trabalhando e jogando basquete durante a noite, jogando Olimpíada, jogando Mundial, jogando Campeonato Brasileiro, etc. e tal. Hoje não, né? A gente já tem um nível de consciência maior. Como é que você vê isso? A gente evoluiu muito nesse sentido? Demais. Mas temos muito que avançar ainda, viu, Fábio? Porque hoje, com 15 anos, o garoto, se não ganhar ali alguma ajuda de custo, já ganha uma bolsa de estudo. E eu falo, isso é dinheiro. E o garoto que consegue encarar isso como dinheiro, ele já está mais preparado para entrar num nível profissional. Porque a partir do momento que você ganha 1.000 ou 100.000, você é profissional. Você vai ser cobrado. Se você não quer ser cobrado, não aceite. Tá? Então você não pode mais faltar no treino. Estou falando no sub-15. Você não pode mais ir dormir tarde. Você não pode ficar no celular. Seu namoro já não é um namoro normal igual dos seus amigos. Alimentação, né? Você tem responsabilidades. Então, cresceu. Acho que tem muitas equipes, mas muitas mesmo, que já aplicam bolsas de estudo. Alguns colégios que disputam de forma mais semiprofissional, esses interestaduais, colegiais, dão bolsa de estudo. Isso é dinheiro. Você está recebendo alguma coisa, você virou profissional. E é por isso que o meio corporativo procura muito pessoas com a nossa experiência, Fábio.
Porque desde os 15 anos você já tá com essa cobrança. Disciplina. E você tem a cobrança de vencer também, né? Por que não? Competitividade saudável. Eu, claro. com 12 anos, fui vice-campeão estadual. Essa história eu conto sempre que eu tenho um microfone. Então, com 13 anos, um quarto lugar já não me satisfazia. Se ninguém me cobrasse, eu tinha uma autocobrança. E eu parei com 39. Olha quanto tempo passei me cobrando. E em competição. E em competição. Se medindo com os outros. Claro, de forma saudável, mas tendo claro. que performar, né, Fábio? O que faz um menino ou uma menina hoje terem viabilidade para jogar fora versus os que não têm? Qual que é o grande diferencial? Porque você vê atletas que vão para lá e funcionam, tanto na NBA como na Europa. É importante que quem está nos vendo e nos ouvindo, o basquete da NBA ele é completamente diferente do jogado na Europa. Sim. Né? Europa, time organizado, o que vale é o time, o técnico tem um poder ainda muito grande. Né? Na NBA o poder está concentrado nas estrelas, Sim. nos atletas, é um estilo mais individual de jogo. Como é que você vê isso na formação? Que menino hoje no Brasil vinga, ou menina, para Europa ou para Estados Unidos? Que diferencial essa turma tem? Que você já olha no olho e fala assim, esse aqui ou essa aqui tem esse diferencial? Que pergunta excelente. Né? Em que nível nós estamos falando? Então, a D14, a minha academia, esse ano, agora em agosto, o Felipe Gabriel está indo. É o 21º que nós preparamos e mandamos para os Estados Unidos. 21º jovem que a D14 basquetebol manda para os Estados Unidos. Não ela manda, mas ela prepara para né? estar apto a Isso, jogar lá. Para estar apto a jogar lá. Só que esses meninos, eles não vão no nível de Divisão 1 ou Divisão 2 ou nos melhores high schools que tem nos Estados Unidos. O pai quer estudo, esporte. A criança vai pensando esporte, estudo. E nos Estados Unidos, você sabe, se você não tiver nota, nem o Michael Jordan vai pisar na quadra. Não. E eu amo esse modelo, porque ele vai te dar uma visão diferente daquilo que você já tem. Agora, esses meninos que são craques de bola, já têm 2 metros de altura, com 15 anos, isso é uma outra conversa. Então, eles vêm aqui e acham esses meninos já estão mapeados, hoje com 14, 13 anos, já tem menino com agente, inclusive, vai para os Estados Unidos e vai realmente fazer uma carreira tanto acadêmica como esportiva com outro viés. Mas o nível, qual o nível? Eu gosto muito desse modelo de ir para os Estados Unidos. Porque se você não virar um jogador de basquete, minimamente você volta com um diploma de uma universidade norte-americana falando inglês hiperfluente. E pode ter a possibilidade de ter uma carreira na Europa, de repente, se não funcionar nos Estados Unidos. Ou voltando para o Brasil, hoje paga-se salários muito bons aqui no Brasil também, as principais equipes, né? Então eu gosto desse movimento, porque nós temos poucas equipes no Brasil. Se eu não me engano, o NBB hoje tem 18 equipes, é pouco pelo número de jovens que nós temos praticando. Claro, você não tem espaço para todo mundo. Não tem de para longe todo não mundo. tem. Então você vai lá, se forma e depois é o que eu digo, você sempre tem que ter 2 opções na sua vida. Não tenha uma só. Eu só tinha uma. Né? Quando eu tive minhas contusões... Quem tem plano B é luxo. Exatamente. Ou eu jogava basquete, ou eu voltava ali para São Bernardo do Campo, provavelmente. Você lembra do processamento de dados? Opa! Eu fiz Basic COBOL. Acho que a molecada que está vendo a gente não sabe o que é COBOL, né? Sim. É uma... Nossa, não gosto nem de lembrar. E era o que eu ia fazer, Fábio. Agora, se você tem um diploma norte-americano, fala inglês, olha o leque de possibilidades que abriu para você continuar a sua vida, né? Do basquete que você jogou para o que se joga hoje, que grandes diferenças você vê? Que eu, olhando da minha experiência pessoal, é um jogo bem diferente. Não do básico, mas principalmente assim da velocidade, da amplitude da quadra que se é utilizado. A gente é de um tempo que assim, é garrafão. Existia uma lógica. Para que você vai arriscar uma bola de 3 pontos se você pode entrar lá e garantir uma de 2? Né? Ele foi para um ambiente hoje matemático, estatístico, diferente. Quais são as grandes nuances aí que mudaram? Mudou bastante coisa, Fábio. Hoje a gente vê um pivô como Nikola Jokic, né? E quem não conhece esse cara, Google ele, né? Google ele para ver. Sérvio. Antigamente o homem grande pegava a bola, procurava o baixo para todo mundo sair correndo. Hoje o homem grande pega o rebote e sai driblando, e o baixinho vai correr também. Às vezes até inicia o ataque. Com certeza. No caso dele, por exemplo. Nós estamos falando do melhor jogador do planeta, mas aqui no Brasil o pivô pegou a bola. Acredito eu que todo técnico fala pelo menos 2 dribles para você já ter a velocidade, como você destacou. Você jogar hoje contra defesas armadas é muito difícil.
Porque os atletas estão maiores, mais rápidos e mais fortes. E a quadra continua do mesmo tamanho. Então o espaço vai ficando menor. Sem dúvida. Muita velocidade para pegar as defesas desposicionadas e aí você começar os seus movimentos. E é lógico, né? O basquete é muito cíclico. Então o Stephen Curry veio com esse arremesso de 3 pontos, que é uma loucura, né? O cara é um cara Você espetacular. lembra, se a gente fizesse isso na época, era banco. Não, total. Você dá um arremesso desse, o técnico te põe no banco na hora. O Na problema é que ele hora. faz. Ele faz. E aqui eu falo muito para os meus garotos que se cobram muito, e eu gosto quando o atleta se cobra, eu trabalho com estatística. Então, se você for pegar a estatística do LeBron James, ou o basquete é um esporte que você vai errar mais que acertar. Não tem jeito, né? Então eu sou um atleta que eu devo ter tido, não tinha tantas estatísticas, 36, 37% minha média de carreira em bolas de 3 pontos. Que é bom, hein? Isso é bom, Fábio. Então, a cada 10 bolas, 6,3 batiam no ar e saíam. O Curry deve ter ali o quê? 46? LeBron é 38, 39? Agora, né? Agora. Então, você vê como que é engraçado isso, né? O jogo mudou, esse chute de média distância está deixando de existir, ou você faz a bandeja ali próximo, ou você dá o tiro de 3 pontos. Então, essas mudanças no esporte, no nosso esporte, né? Que vão me deixando assim. E você tem que estudar para acompanhar isso. E você pode ter certeza que daqui a pouco volta também, viu? O esporte, uma mudança de regra, uma simples mudança de regra, ela Ou pode algum mudar jogador tudo. que se destaca com um basquete mais old school. Você jogou na época dos dominando o 30 garrafão. segundos de posse de bola. Opa, claro. Hoje são 24. Esse jogo tem que ser mais dinâmico. São 24 E segundos. ainda na NBA, se você pega o rebote ofensivo, aí são 14. Você tem 14 segundos, não volta a 30 de novo como era quando nós começamos. Então a gente amarrava muito o jogo. Hoje em dia não. É muita Tanto velocidade. que você vê pontuações assim, E que eram pensa- impossíveis naquela época. Você falou que o Renê, seu pai, ele treinava segunda, quarta e sexta e trabalhava à noite. Hoje você treina todo dia pelo menos 5 horas. São 3 horas de manhã, mais 2 horas, 2 horas e meia de tático à tarde. Então a precisão do atleta também mudou bastante. Mudou, a gente não pode comparar, né, épocas. Outra coisa, além disso, o investimento Né? disponível. Sim. Né? Sim. Hoje o corpo dos atletas é tratado como um patrimônio, né? Meu pai hoje sofre terrivelmente até hoje justamente por causa da questão da preparação física da época. Mal consegue ficar em pé porque sente dores nos joelhos, cirurgias, tornozelos, etc e tal. Fora isso, as quadras e os tênis, né? Como Os tênis. essa Meu pai foi tecnologia. bicampeão mundial de All-Star cano alto de pano. Já foi meu sonho de consumo, tá? Exato, bom de todo mundo, mas para andar no shopping, não para jogar, né? Danilão, me conta uma coisa, como é que a gente te acompanha nas redes e principalmente como é que tá a tua agenda em relação à TV, para quem quiser acompanhar os teus comentários, enfim. Bom, o Band Esportes tem a Euroliga, que é um campeonato fantástico. Esse ano, essa temporada, 22-23, ela foi simplesmente sensacional. Real Madrid campeão na última bola. Então, para quem gosta de basquete, você vê um jogo disputado, Olympiacos e Real Madrid Barcelona, Partizan. Agora, o nosso garoto prodígio, né, o Iago Mateus, um menino de 1,77 mais ou menos, foi contratado pelo Estrela Vermelha da Sérvia. Então nós vamos ter um brasileiro ao menos com destaque na Euroliga. Vale a pena ficar ligado no Band Esportes e acompanhar esse torneio. E a NBA da Band, eu sei nesse momento que está tendo uma negociação de renovação de contrato entre Band e NBA, então ainda não tenho informações para passar. Mas tenho certeza que isso vai se resolver. A NBA vai continuar na Band com certeza. Com certeza. Agora, assim, para quem não acompanha o basquete europeu, se vocês acham que pressão é Libertadores, pensem no basquete europeu com torcida. Em alguns países tem até foguete dentro das Sim. quadras, bandeira. É um clima espetacular. Para quem gosta de basquete organizado, para quem gosta de time que passa a bola, jogo coletivo, é prato cheio. Né? Para você ter uma ideia, o Kevin Durant, ele é muito amigo do Mike James, que é um atleta que joga no Mônaco, craque também. E o Mônaco foi fazer um playoff com o Olympiacos. O Kevin Durant tinha sido eliminado, ou tinha terminado a NBA, ele foi assistir na Grécia, jogou Olympiacos e Mônaco. Ele falou, Ficou assustado, o né? que é isso aqui? É muito mais pressão do que jogar na NBA. O Jokic fala, você está pressionado para jogar agora a final, jogo 4? Ele falou, eu joguei na Sérvia, amigo.
eu joguei Partizan Estrela Vermelha. O que é pressão para mim? Então, para esses... E outra, né? Lá o sol se põe às 3 da tarde. O que é pressão para um jogador desse? Não é pressão nenhuma, ele está no céu. Então ele faz aquilo com o maior prazer possível e tranquilamente. Boa, Danilão. Me fala uma coisa, para terminar. Perspectivas para a seleção brasileira, como você vê? Polêmico? Difícil, não polêmico, difícil porque... Não difícil de conseguir, pode ser que consiga, né? A Argentina foi vice-campeã mundial, e eu não estou comparando, mas antigamente você tinha Rússia e Iugoslávia, eram 2. Quando separaram esses países, eles têm uma cultura de basquete que 2 viraram 8, Fábio. Sim, é impressionante. Então até para os europeus estarem se classificando é muito difícil. Meu pai falava que quando jogava contra a União Soviética e Iugoslávia, era difícil, era né? Um inferno. Era um inferno. Um E inferno. eu cheguei a pegar jogo no torneio de Natal contra a Iugoslávia, contra a União Soviética e contra o Real Madrid. Você imagina que torneio era esse? Tinha Drazen Petrovic jogando, Arvidas Sabonis, né? Torneio sensacional. Mas o Brasil tem chance. Agora, não pode errar o jogo. Nós tivemos uma geração muito boa, né? Que foi aquela da Olimpíada, eu comentei, 2012, Londres. Que era Splitter, Varejão, Leandrinho, Nenê. Huertas, Nenê, esse quinteto. E não foi uma participação ruim. Não. É porque os outros times também são muito bons. E essa geração deixou uma marca. Essa geração inspirou muitos jovens que estão jogando hoje, né? E o Marcelinho, na idade que ele tá jogando um bolão. O Marcelinho... Continua jogando um bolão. Não envelhece. É um craque. Eu impressionante. costumo dizer, e as pessoas vão ficar bravas comigo, mas... é um dos melhores armadores de todos os tempos que o Brasil produziu. Sem dúvida. As pessoas não têm noção. O que chegou mais longe, com certeza. Sim. Porque ele é quinteto ideal da Liga CB, que é o Campeonato Espanhol, craque no Barcelona, craque no Tal Cerâmica, que hoje é o Baskonia, e jogou no Lakers no ano na despedida do Kobe Bryant. Numa situação complicada. Complicada porque o circo lá estava armado para o Kobe Bryant brilhar. Exatamente. E ele teve muito pouca oportunidade, uma pena. Porque é cerebral. Craque de bola. Cara, nota 10, inclusive. Temos amigos aí em comum, uma pessoa espetacular. O pai dele é sensacional, o seu Domingos Huertas, né? Que pessoa fantástica. Pois é, família espetacular. Meu amigo, obrigado por tudo. Me conta onde então as pessoas te encontram. No Instagram? Danilo.castrooficial. Tô no TikTok também como Danilo.castrooficial. No TikTok também. Por exemplo, se algum pai olha e fala assim, meu filho tem perfil para jogar basquete, eu quero colocar na mão do Danilo. Ele te acha via Instagram? Você tem algum contato que você queira deixar? Sim. @D14basquetebol. @D14basquetebol no Instagram. No Instagram. Pode deixar mensagem ali que a gente tem uma equipe que vai responder. Maravilha. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado por quem é apaixonado por esporte, pela grande contribuição que você realmente dá. Porque você não só dá uma contribuição qualificada do ponto de vista do conhecimento esportivo, mas uma contribuição do ponto de vista da educação. Não só para quem assiste, mas para quem convive dentro do esporte. Você é um grande educador, não tenha dúvida disso. Obrigado. E essa é a cultura da D14. A educação, ela vem antes do esporte. Eu estou formando ali seres humanos e atletas, não atletas e seres humanos. Maravilha. Obrigado, toca aqui. Fábio. Prazer, viu? Obrigado, você acabou esquecendo, mas eu não esqueci. Pois não, diga. Eu vou trazer uma camisa para o Fábio, tá? Ah, então, pois não, olha só, registrado. Verdade, viu? Diz que vai trazer uma camisa. Perfeito, a gente aguarda na próxima etapa, então, quando a gente se encontrar. Aí. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pela audiência de vocês. A gente se vê sempre aqui no Café com Sal, toda terça, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube e também no Instagram, com os nossos já famosos cortes, tá bom? Um abração a todos e até a próxima.